Não deixe o estudo da Bíblia apenas para os eruditos. Não deixe que outros tirem conclusões por você. Estude e entenda a Bíblia por si mesmo. Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da hermenêutica bíblica e as diretrizes específicas para podermos interpretar corretamente a Palavra de Deus. O tema de hoje é Estude e entenda a Bíblia por si mesmo. Há pessoas, inclusive cristãs, que não dedicam tempo para o estudo da Bíblia, não se esforçam para conhecerem a verdade que a Bíblia ensina. Deixam essa tarefa para os líderes religiosos, para os padres, pastores, para os eruditos e teólogos. E essas pessoas esperam que esses eruditos, os seus líderes, lhes digam qual é a verdade da Bíblia, ao invés de elas mesmas investigarem e tirarem suas próprias conclusões. Mas não é esta a vontade de Deus. Deus quer que cada um de nós se esforce para compreender o que a Bíblia ensina. Esse tesouro que Deus colocou em nossas mãos deve ser experimentado, estudado por cada um de nós. Esse é o tema que vamos estudar hoje. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Vamos então ao tema de hoje, estude e entenda a Bíblia por si mesmo. Série Interpretação Bíblica. Estude e entenda a Bíblia por si mesmo. A Bíblia incentiva seus leitores a estudá-la e entendê-la por si mesmos. A sua mensagem é clara o suficiente e está acessível a qualquer pessoa que deseja realmente conhecer a verdade. Não precisamos nos tornar dependentes dos doutores da teologia, dos eruditos, dos padres e pastores para que possamos compreender as Escrituras. Obviamente que não dispensamos os esforços daqueles que estudaram profundamente as Escrituras e trabalham para torná-las mais claras para nós. Existem muitos bons trabalhos acadêmicos e estudos nos campos da teologia, arqueologia e línguas antigas que muito nos auxiliam na compreensão da Bíblia. Contudo, todos esses teólogos e acadêmicos, eruditos e líderes religiosos são seres humanos, como nós, sujeitos a falhas. Podem cometer erros em suas análises das Escrituras. É por isso que temos um compromisso pessoal com a Palavra de Deus, de estudá-la por nós mesmos e de tirarmos as nossas próprias conclusões daquilo que estudarmos. Quem negligencia seu dever de estudar por si mesmo a Bíblia, confiando cegamente naquilo que outros dizem, está trilhando por um caminho perigoso que pode trazer consequências eternas. Que sigamos o exemplo dos bereanos. Estes foram evangelizados por Paulo e Silas, porém, sempre examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que aqueles evangelistas lhes falavam eram de fato assim. Atos, capítulo 17, verso 11. Jesus incentivava as pessoas a irem ao texto sagrado e tirarem por si mesmas suas próprias conclusões. Certa vez, quando um intérprete da lei lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu:
que está escrito na lei? Como interpretas? Lucas capítulo 10, verso 25 e 26. Jesus acreditava que o texto sagrado era suficientemente claro para ser compreendido pelas pessoas. Por isso é que ele muitas vezes usou expressões como "nunca lestes nas Escrituras?", Mateus capítulo 21, verso 42, ou "quem lê, entenda", Mateus capítulo 24, verso 15. A Bíblia contém muitos simbolismos e linguagem figurada, o que às vezes causam dificuldades a algumas pessoas para saberem quando devem interpretar um texto de maneira literal e quando interpretá-lo de maneira simbólica. Em via de regra, as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate óbvia e claramente de linguagem figurada. O erro que muitos cometem é tentar encontrar algum significado simbólico, alegórico, oculto ou místico em textos de sentido explicitamente literal. Precisamos estudar a Bíblia por nós mesmos e tirarmos nossas próprias conclusões, mas devemos ter o cuidado de considerarmos a verdadeira intenção do autor ao escrever aquelas palavras. É certo que sempre há novos conhecimentos espirituais que podem ser extraídos das páginas sagradas. Sempre temos coisas novas a aprender da Bíblia. A cada nova leitura, podemos perceber nuances da verdade que não havíamos percebido numa leitura anterior. Mas a Bíblia não permite interpretações subjetivas que ignorem o contexto ou a intenção do autor. Ao estudarmos a Bíblia, nosso esforço deve ser no sentido de tentarmos compreender qual foi a intenção original do escritor bíblico. Diante do texto sagrado, devemos sempre nos perguntar: o que o autor queria ao escrever essas palavras? A Bíblia é a sua própria intérprete. Não precisamos navegar pelas ondas incertas do subjetivismo. Se temos um sólido "assim diz o Senhor", então navegaremos sobre águas seguras. Um exemplo vívido de como a Bíblia é a sua própria intérprete é o caso das profecias de Daniel. Nos capítulos 7 e 8, o anjo intérprete apresenta sistematicamente uma interpretação bem definida para cada símbolo da profecia. Outro exemplo são as parábolas de Jesus, nas quais ele mesmo as interpreta para os seus discípulos. Ao tentarmos procurar a verdadeira intenção do escritor bíblico, precisamos estar cientes de que nem sempre os escritores compreendiam aquilo que escreviam sob inspiração divina. Há partes das Escrituras que apontam para além delas mesmas, em direção a um significado que só seria compreendido no futuro. Isso nos leva ao conceito de revelação progressiva. A verdade de Deus é revelada para a humanidade de maneira progressiva. Deus nunca revelou sua verdade toda de uma só vez. À medida que o tempo passava, os séculos, as eras, novas revelações foram adicionadas àquelas que já haviam sido dadas. O conceito de revelação progressiva pode ser observado em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Em Colossenses capítulo 1, verso 26, o conceito de revelação progressiva reaparece
quando Paulo fala do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. A revelação de Deus é progressiva, mas isso não significa que uma revelação posterior pode contradizer ou anular uma anterior. Uma revelação posterior serve para iluminar, esclarecer ou ampliar revelações apresentadas anteriormente, nunca para substituí-las. O Novo Testamento, por exemplo, não veio para substituir o Antigo. Ambos os testamentos se complementam, um derramando luz sobre o outro. Devemos estudar a Bíblia por nós mesmos, fazendo dela a sua própria intérprete. Devemos aprender a encarar a Bíblia como um todo e ver a relação de suas partes. Precisamos adquirir conhecimento de seu grande tema central, o propósito de Deus em relação ao nosso mundo, a origem do conflito entre o bem e o mal e a obra da redenção realizada por Cristo. Através dos relatos, das histórias e profecias da Bíblia, precisamos aprender a divisar as artimanhas do inimigo contra nós. Estude a Bíblia, estude e estude, até que desperte em você verdadeiro amor por ela. Ao descobrir quão vasto e maravilhoso é o campo do estudo da Bíblia, você desejará aproveitar cada oportunidade para se familiarizar com ela. Conserve sempre consigo a sua Bíblia. Leia diariamente. Leia enquanto caminha pelas ruas ou quando espera seu ônibus para o trabalho. Ao estudá-la, porém, tenha o cuidado para não fazer de suas opiniões pessoais o centro da verdade. Não estude a Bíblia com o objetivo de encontrar textos que provem suas teorias, pois estará correndo o risco de torcer as Escrituras para sua própria perdição. Até onde conseguir, deixe do lado de fora suas ideias pré-concebidas e, com humildade, submissão e fervorosa oração, permita que a Bíblia fale por si mesma ao seu coração. Não confie cegamente nos líderes religiosos, nos padres, pastores, teólogos e eruditos. Não confie cegamente no que eles dizem. Estude a Bíblia por si mesmo e confira se o que eles estão dizendo é realmente o que a Bíblia ensina. Afinal, eles são seres humanos e seres humanos estão sujeitos a falhas. Seres humanos erram. Por isso, cabe a cada um de nós a responsabilidade de estudar a Bíblia, de tirar as próprias conclusões. Esta é uma responsabilidade que Deus colocou para cada um de nós. É vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gostou do vídeo de hoje? Então eu te convido mais uma vez a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau!